Amém. Paz do Senhor, queridos. Irmãos, a Carlinha dando o testemunho, eu lembrei, agora pela tarde, eu levei uma palavra para os jovens. E o Senhor falou comigo uma frase muito linda, eu vou levar para a vida e eu quero compartilhar com os irmãos. Aos pés do Senhor, na alegria e na dor. O Senhor me lembrou de Maria, que quando Jesus foi visitar a casa deles, Marta começou a trabalhar e Maria se lançou aos pés do Senhor para ouvir. E quando Lázaro morreu, ficou doente, mandaram chamar, Lázaro morreu, e Marta correu para Jesus, falando com Jesus, mas Maria, ela foi para Jesus, só que ela se lançou aos pés do Senhor. Então, é isso, irmãos, aos pés do Senhor, na alegria e na dor. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Mais uma vez, para aprender com a palavra do Senhor, para ouvir a voz dEle e para falar com os irmãos o que o Senhor falou ao meu coração. Então, vamos abrir a palavra em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Coloca na NVI, por favor. Então, Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Estes haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Que o Senhor fale ao nosso coração, agora nesse momento. Eu vou passar um pouco pela história, para os irmãos entenderem sobre o que eu quero falar. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos. E Davi, durante 3 anos, houve a fome. E Davi, com 3 anos, foi consultar ao Senhor. E perguntou ao Senhor, Senhor, por que está havendo essa fome? E o Senhor respondeu. O Senhor disse que foi por causa de Saul e de sua família sanguinária. Saul, ele tinha, por zelo, por amor aos filhos de Israel, Saul resolveu exterminar os gibeonitas, que eram descendentes dos amorreus. E Davi, vendo tudo isso, ficou preocupado, foi perguntar e Deus respondeu, né? Foi por causa de Saul. Então, o que Davi fez? Davi foi até os gibeonitas perguntar o que ele podia fazer para que os gibeonitas abençoassem a herança do Senhor. Os gibeonitas, o que eles fizeram? Eles pediram os filhos de Saul para que eles matassem, executassem, para pagar o que eles tinham feito. Saul tentou matar os gibeonitas, então eles resolveram
eu quero os filhos de Saul, porque eles fizeram isso com o meu povo, então eu vou fazer com o povo dele. Então, pegou os filhos, Davi aceitou, entregou. Eles pediram 7 filhos. Foram 2 filhos de Rispa e 5, Rispa, que era a esposa de Saul, concubina de Saul, e 5 da filha de Saul, Merabe. O povo, os gibeonitas, eles, sabendo que isso está em Josué 9, certo? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles tinham ordem de não fazer aliança com aqueles que já viviam na terra. E os gibeonitas eram um desses povos. Inclusive, o Senhor tinha prometido que destruiria, que mandaria embora esse povo. E os gibeonitas, eles faziam parte desse povo. Então, quando os gibeonitas souberam que o povo de Deus estava ganhando a guerra, eles entenderam que eu preciso fazer uma aliança com esse povo. Porque eles têm um Deus verdadeiro e só assim a gente consegue sobreviver. O que eles fizeram? Eles enganaram o povo de Israel. O que eles fizeram? Eles vestiram roupas velhas, sandálias velhas, pão velho, colocou objetos velhos e foi até Josué. E aí ele falou para Josué, nós somos de uma terra distante, nós não moramos aqui, nós precisamos fazer uma aliança com você, viemos por causa do seu Deus, por causa da fama do seu Deus. Então, Josué, o que ele fez? Ele olhou, o povo de Israel olhou para a roupa, olhou para a comida, olhou para tudo e viu que realmente eles tinham razão. Então, ao olhar, a vista de Josué e do povo, era verdade o que eles falavam. Então, o que eles fizeram? Sem consultar ao Senhor, eles fizeram uma aliança com esse povo. E a aliança feita não pode ser quebrada, não é verdade? O povo de Israel, ele não orou, não falou com Deus, não procurou a Deus. Fizeram uma aliança pelo que viram. Então, o que eu entendo, Senhor, antes de qualquer coisa que a gente for fazer, vamos procurar o Senhor. Seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos, seja o que for, vamos aos pés do Senhor. Porque só Ele pode nos dar a resposta, porque o Senhor vê além do que nós vemos. Então, mais tarde, 3 dias depois, o povo descobriu que foram enganados, mas não puderam fazer nada, né? O que eles poderiam fazer? Então, que possamos sempre consultar o Senhor. Ele vê além de nós. Então, durante o reinado de Davi, como eu falei para vocês, durante o reinado de Davi, teve fome. E o Senhor respondeu, meus amados, o Senhor, Ele responde às nossas orações. Nós só precisamos estar aos pés dEle, ouvindo a voz dEle. Ele responde às nossas orações. Ele responde. Então, Davi consultou ao Senhor e ele disse o motivo. O que eu entendo que Davi, ele esperou 3 anos. O que nós não podemos fazer. Nós precisamos procurar o Senhor no primeiro momento que a gente vê alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo, então procura o Senhor, vai aos pés do Senhor, consulta ao Senhor. Não espere dia, não espere meses, não espere anos. Porque quanto maior o tempo, mais difícil de resolver o problema. Busque ao Senhor em tempos de dúvidas. Deus nos ouve e responde às nossas orações. Deus respondeu Davi. Foi por causa de Saul e de sua família sanguinária. Pelo visto aqui, os filhos, eles acompanharam o pai. Porque foi por causa da família também. E Saul, por zelo aos filhos de Israel, tentou exterminar os gibeonitas, quebrando o juramento que fizeram ao Senhor. Saul, ele resolveu fazer tudo de acordo com o que ele
estava vendo com os seus olhos, com o que ele estava sentindo. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim. Erramos e levamos os nossos filhos a errar também por causa que não estamos consultando ao Senhor. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou de um momento, para mim, muito especial, uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu vou contar rapidinho. A minha filha, ela estuda em uma escola que tem festas mundanas, né? Carnaval, quadrilha. E era quadrilha, era o mês de junho, e as mães mandando para mim as fotos dos vestidos, todos lindos, e eu comecei, meu Deus, que coisa linda. E aí eu comecei a lavando lá minhas roupinhas, e eu disse assim com o Senhor, Pai, estou me achando uma mãe tão ruim. Senhor, será que eu estou sendo uma mãe boa? Eu estou privando minha filha de participar de uma festinha na escola. Uma festinha. Ela não vai nem entender nada. Ela é uma criança, eu entendo, ela não entende. Então, para ela, é só uma diversão. O Senhor não me respondeu logo. E eu terminei minhas roupas. Meu filho, que já é adulto, acordou e veio conversar comigo. E, de repente, me veio uma pergunta para fazer para ele. Eu falei, meu filho, tem alguma coisa que você sente falta, que você não fez na sua infância? Ele falou, tem, mãe. Eu parei de jogar bola com os meus amigos. Eu não fui à quadrilha. As quadrilhas na escola, porque é tão legal, né, mãe, aquele tempo, aquelas comidas gostosas, né, aquela conversa entre amigos. E na mesma hora, meu filho falando, o Espírito Santo falou comigo, ele só sente falta porque um dia você apresentou a ele. E eu parei, eu digo, meu Deus. E aí o Senhor falou, não dê importância ao que não tem. Não dê importância ao que não tem. Eu peguei e eu disse, meu Deus, se não é para dar importância ao que não tem, o que quer dizer? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Até quando ele crescer, ele não vai se desviar. Nós, pais e mãe, nós precisamos consultar o Senhor e perguntar para Ele o que fazer. O que fazer para que Ele abençoe a herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. O Davi, ele perguntou aos gibeonitas, o que eu faço para consultar, para que Deus abençoe a herança do Senhor? Mas nós temos que perguntar, de quem é a herança? É do Senhor. Então, nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu faço para que Tu abençoe a Tua herança? Porque nós não sabemos, meu irmão. Mas se nós estivermos aos pés do Senhor, Ele vai nos dizer. Então, os gibeonitas exigiram a vida. O que é que nós temos que fazer? Os gibeonitas, eles exigiram a vida. E o Senhor, Ele dá vida. Ele dá a vida. Então, o Senhor dá vida em abundância. Porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Não tenha medo. Vá até o Senhor. E se for preciso tratar alguma coisa, Ele trata. Porque o Senhor, Ele corrige os filhos que Ele ama. Portanto, não rejeite a disciplina do Senhor. Ei, não decida nada sem consultar o Senhor. Quando estamos nele, aprendemos dele. Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós somos imitadores de quem? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O legado de Saul foi um legado de morte. Por causa de quê? Das suas decisões, das suas ações, por zelo, por amor. Mas zelo sem sabedoria pode ser uma armadilha. E a sabedoria que precisamos está em quem? Está em Deus. Ouvir, aprender mais de Deus é o essencial.
Vamos aprender e ensinar com persistência. Falar sobre ele quando estivermos sentados em casa, quando estivermos andando, quando se deitar e se levantar. A igreja, ela é necessária. A escola bíblica também é necessária. Mas nós, pais, é que conduzimos. Nós somos cartas vivas para os homens, principalmente para os nossos filhos. O que os nossos filhos estão lendo sobre nós? Cristo está sendo visto em nós? Eu sei que existem filhos que foram ensinados, criados no caminho. Mas não se preocupe. O Senhor está fazendo. Você está indo ao Senhor? Você está perguntando ao Senhor o que eu faço com a tua herança? Porque se você está indo, descansa teu coração. Que Deus, Ele está cuidando. Deus, Ele abençoa, Ele cuida da sua herança. Permaneça, mãe. Permaneça. Rispa. Aqui ela está nos ensinando a permanecer. Ela, quando o filho morreu, ela pegou um pano de saco, estendeu sobre uma rocha. E lá ela ficou. Pano de saco, na Bíblia, quer dizer angústia, tristeza. Rocha é Cristo. Ela não ficou, não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foi meses. Foram meses protegendo seus filhos. No calor do dia, na escuridão da noite, ela permaneceu no momento de angústia sobre a rocha. Ei, mas está morto. Está cheirando mal. Mas eu lembrei que Lázaro estava morto. E Marta disse que cheirava mal. Mas Jesus foi lá e trouxe vida. E vida em abundância. A atitude de Rispa, ela tocou o rei. Davi soube, foi e pegou os ossos de Jonatas, de Saul e dos que haviam morrido, sido enforcado. O que é que Rispa estava querendo para os filhos? Dignidade e destino. O que que Rispa tocou o coração de Saul. O que que Davi fez? Deu dignidade e destino aos corpos dos filhos, dos mortos e dos filhos de Rispa. Mães, quero dizer para vocês, as nossas orações alcançam o trono do rei. Quando a mãe intercede, Deus olha para os filhos. Lembra de Agar? Agar é mãe de Ismael. Agar estava no deserto com Ismael e o filho, acabou a água, acabou o alimento, e ela ficou muito desesperada, deixou o filho embaixo de uma árvore e foi à distância chorar. Ela chorou e Deus ouviu. Deus ouviu quem? O choro do filho. Foi o filho que Deus ouviu. Mãe, pai, vamos permanecer em oração. Por nossos filhos, por nossa casa, por nosso esposo, por nossas esposas. Vamos permanecer em oração. Vamos ser exemplo onde formos, principalmente na nossa casa. Vamos deixar um legado de vida para a vida dos nossos filhos. Vamos aprender com Cristo e ensinar sobre Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome de Jesus, amém?